com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. A presença do nosso Deus, ela é real no nosso meio. Quantos podem exaltar o Senhor nesta manhã por isso? Nós estamos num culto de jovens, estamos num culto alegre, animado, e a presença do Senhor, que é mais importante, está na casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo de número 27, o versículo de número 12. Glória a Deus. Estou feliz de estar com os irmãos, estar participando deste culto, pelo convite de estar ministrando. Aleluia, Jesus. Pouco triste porque tinha um convidado, irmão, para trazer, e ele foi, o horário, ele acabou que teve que trabalhar de manhã. Aí estou vendo com ele para ele vir no culto da noite, na segunda ou em outro dia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gênesis, capítulo de número 37, o versículo de número 12. É 37, acho que eu falei 27, não foi, pastor? Isso, mas é 27, 12. Glória a Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor: e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhes perguntou: que procurais? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemos-o e lancemos numa destas cisternas. Diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos o que eles dirão aos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramemos sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponha as mãos sobre ele. E isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, os seus irmãos despiram da túnica. A túnica está lá de mangas compridas que eu trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aroma, bálsamo e mirra, que levava para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão? Esconder-lhes o sangue? Vendamos-lhes aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes os levaram para o Egito. Amém? Grande eterno Deus, soberano e Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua presença, Senhor, neste lugar. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar com a tua igreja, Pai, de uma maneira especial. Hoje é um culto de jovem, e nós vamos falar de um jovem que a ti foi fiel em meio às adversidades. Deus Santo, opera de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta glorificado.
glorificando o nome do Senhor, por gentileza? Se essas palmas para Jesus, então que toda a igreja dê mais forte. Aleluia. Meus irmãos, eu sei que o texto foi um pouco longo, mas eu precisava de ler essa pequena porção da Bíblia para que nós pudéssemos contextualizar a nossa mensagem nesta manhã. Hoje eu vou te falar de José, uma história que vocês conhecem. E o tema da minha mensagem é José, um jovem que prosperou apesar das adversidades. José, um jovem que prosperou apesar de todas as adversidades que ele enfrentou na sua vida. Hoje nós estamos em um culto de jovem e nada melhor de queremos aprender com o jovem, trazer para as nossas vidas as experiências que este servo do Senhor teve na sua caminhada com Deus e o êxito que ele teve diante das lutas que ele enfrentou. Sabemos que nós enfrentamos lutas, adversidade, e nós vamos aprender nesta manhã como vencer as adversidades, como vencer as lutas, como prosperar diante das lutas. Nós conhecemos essa história, é uma história muito linda, é um relato bíblico que vale a pena ser estudado, que vale a pena a igreja conhecer a fundo todo o processo desse relato bíblico. Às vezes nós costumamos apenas falar acerca do sonho de José, mas nós não entendemos que há um projeto de Deus por trás de tudo quanto José passou. Eu quero já dizer para você, tudo que nós como servo do Senhor nós enfrentamos, há um projeto de Deus por trás, e este projeto é para nos levar à vitória, amém, igreja? É para nos levar à prosperidade em todas as áreas da nossa vida. José era filho da mulher que Jacó mais amava. José era filho de Rebeca. Jacó, ele lutou por 14 anos para casar com esta jovem, a sua prima, era a prima dele, ele o amou, e ele teve com ela o seu primeiro filho, que foi José. Aleluia, Jesus. Então imagine a alegria de Jacó em ter José como filho, sabendo que era da sua mulher amada. E nós sabemos também a triste história de que após o seu segundo filho, aleluia, a sua esposa veio a falecer. Aconteceu esse terrível incidente. Aí imagine a situação de Jacó, o quanto ele era apegado com os filhos da sua esposa que ele tanto amava. Nós sabemos que por cultura, precisamos entender que Jacó vivia numa cultura diferente da nossa, e por isso ele tinha várias mulheres naquela época, né? Era cultura, não permissão de Deus, amados, mas era cultura. Então ele casou com esta mulher e ele tinha outras mulheres, e nós sabemos que a igreja não tem essa permissão. Então isso aqui já está resolvido, que tem pessoas que às vezes usam esse texto para poder tentar basear o pecado, mas isso aqui era uma cultura da época de Jacó. Mas ele amava mesmo, era a mãe de José, e a mãe de José morreu. Então ele era apegado a José, ele era apegado a Benjamim, que era irmão de José, por causa da sua esposa. Veja bem, você vai entender porque eu estou falando toda essa história. Aleluia, Jesus. E nós conhecemos que este amor que Jacó tinha pelo seu filho José causou-se ciúme nos irmãos de José. E já aqui nós aprendemos como família, eu como pai, que nós devemos ter cuidado concernente a isso. Nós não podemos tratar um filho diferente do outro, independente da situação. Precisamos ter este cuidado. Mas Jacó não se preocupou com isso. Ele demonstrava claramente o seu amor para com seu filho, o primeiro filho da sua amada esposa. Faz uma túnica maravilhosa para ele, e isso causa um ciúme na família, isso causa um ciúme entre os irmãos de José. E José ainda tinha um problema. O problema, José ia com seus irmãos para o trabalho, cuidar das ovelhas, e tudo que acontecia
acontecia de errado, se você voltar o texto aqui, você vai ver, tudo que acontecia de errado, José falava com seu pai. José era aquele que contava tudo para o seu pai, e o seu pai fazia questão de perguntar para o seu filho o que aconteceu, como vai os seus irmãos, o que está fazendo, e ele contava, sabe? Isso foi causando ciúme, foi causando inveja, isso foi causando nos seus irmãos uma angústia diante daquela situação, amado. E ainda para piorar a história, José foi um homem escolhido por Deus para um grande projeto, e Deus começa a revelar a ele este projeto através de sonhos. E um dia está José dormindo e Deus lhes dá um sonho, e ele vê ele e os seus irmãos num campo, amarrando molhos, provavelmente algum tipo de alimento para os animais. Aí José olha e de repente o seu molho se levanta e se coloca de pé, e os molhos dos seus irmãos se levantam também, só que com a diferença: os molhos que os irmãos haviam amarrado se prostra diante daquele molho que José havia amarrado. Logo o sonho é interpretado pelos seus irmãos, logo seus irmãos entendem, aleluia, que José está dizendo que ele irá governar sobre os seus irmãos, aleluia, Jesus. Logo os seus irmãos entendem um projeto de Deus sobre a vida de José, e aí, amado, o ciúme cresce ainda mais. Passa-se os dias e José tem outro sonho. Agora ele sonha que o sol, as estrelas, o sol, a lua e 11 estrelas se prostra diante, aleluia, dele. E ele conta este sonho para o seu pai, toda a família, e o seu pai percebe naquele momento, interpreta o sonho, entende que o sonho de José significava que ele não iria governar não só sobre todos os seus irmãos, mas sobre toda a sua casa. Aleluia, Jesus. Amados, isso causa um ciúme, isso causa uma raiva, uma ira, um ódio no coração dos seus irmãos. José era um homem de 17 anos quando ele teve este sonho. Um dia sai ali, aleluia, os irmãos de José para apacentar as ovelhas em Siquém, na terra de Siquém. Sai para apacentar as ovelhas 80 quilômetros longe da sua casa. Jacó chama o seu filho e diz assim: vem cá, os seus irmãos não estão em Siquém. Se vocês estudar a história um pouquinho atrás, você vai ver que José não queria, que Jacó, ele não queria que os seus filhos fossem àquela região, porque um dos seus filhos havia matado, destruído o povo daquela cidade, por um ato que aconteceu de violência com a irmã de José. Então Jacó tinha medo, aleluia, que os seus filhos fossem atacados e fossem mortos pelos aqueles povos. Então Jacó chama o seu filho e diz assim: vem cá, vai ver os seus irmãos, vai visitar o seu, vê como eles estão, vê se vai bem. E ele foi. Chegando ali, amados, os seus irmãos já haviam saído daquela terra e ido para a terra de Dotã, e Jacó e José se encontram procurando seus irmãos. Ele encontra um homem no meio do caminho e diz o seguinte: olha, seus irmãos não estão aqui mais não, está na terra de Dotã. E ele vai até os seus irmãos o avista de longe, aleluia, mas quando vê, havia um plano no seu coração, no coração dos seus irmãos, o plano de matar José, aleluia. O ódio já havia tomado o coração dos irmãos de José, e o plano dele é de matar José. Nós conhecemos a história, aleluia, que quando José chega, José é lançado na cisterna. Eu vou adiantar essa história. José é lançado na cisterna pelos seus irmãos. De repente Rubens se levanta, o irmão mais velho, e diz o seguinte: não mate o nosso irmão, não faça tal coisa. Tenta persuadir os seus irmãos a não fazerem isso, mas eles, por final da história, acabam vendendo José como escravo para o Egito, aleluia, Jesus, para um grupo que ali passava, e aquele grupo leva José para o Egito. Veja bem, se vocês observarem quem é este grupo que está passando aqui, eles são ismaelitas. Presta atenção muito
muito bem nessa palavra, eles são ismaelitas. Você sabe quem é os ismaelitas? Os ismaelitas é os filhos de Ismael. Você sabe quem é Ismael? Ismael é irmão do pai de Jacó, automaticamente era parente de José. Presta atenção, vai prestando atenção na história deste jovem. Ele é vendido pelos seus irmãos para os seus próprios parentes, que agora está levando ele para servir como escravo no Egito. Presta atenção que este jovem enfrenta. Presta atenção, jovem, você que está aqui nesta manhã. Ele era um jovem temente a Deus, e olha a dificuldade que ele está enfrentando. Mas eu quero te dizer uma coisa: apesar de tudo isso aqui, ele permanece fiel ao Senhor e não desiste de adorar o Deus de Israel, seu pai. Ele é levado para o Egito, ali ele é vendido para Potifar, chefe da guarda de Faraó. Aleluia. Chegando na casa de Potifar, a casa de Potifar, amados, é transformada. Uma casa de pobreza é transformada em uma casa de vitória. Potifar vê os seus bens se multiplicar. Potifar vê a bênção do Senhor chegar na sua casa. Sabe por quê? Porque aonde chega o servo do Senhor, a prosperidade e vitória. Aleluia, Jesus. Você é servo, você é serva, então a prosperidade de Deus na sua vida, e aonde você chegar, todos vão contemplar o milagre do Senhor. Aleluia! José chega ali, aquele jovem, sabe? Aquele jovem que vivia sendo tratado a leite e mel, aquele jovem que era bem cuidado, agora ele é escravizado, mas ainda assim Deus o abençoa naquele lugar. Amados, passa-se o tempo, nós conhecemos a história que a mulher de Potifar passa a desejar José, e por causa disso ele é levado à cadeia, e da cadeia, eu vou pular parte da história, e da cadeia, amados, ele é levado a se tornar governador do Egito. Você pode glorificar a Deus? Governador do Egito. Esta é apenas a minha introdução para eu falar com vocês acerca de algumas coisas que nós precisamos aprender sobre a vida deste homem e deste jovem, e o que levou ele a ter tal prosperidade, a se tornar governador do Egito. O Egito na época de José era como se fosse os Estados Unidos da América hoje. Era o maior país, o país mais potente que havia na época de José. Ser governador do Egito, amados, não era qualquer coisa. Ser governador do Egito, amados, significava que ele tinha controle sobre toda aquela região. Aleluia. Agora você imagina um homem que sai da cisterna, passa pela escravidão, vai até a cadeia e chega até a governar o Egito. Isso aqui é a mão de Deus sobre a vida dele. Mas o que levou este jovem a passar por toda essa luta que eu acabei de contar? E o que levou ele a prosperar, aleluia, Jesus, diante das adversidades? Nós estamos num culto de jovem, amados, e nós precisamos aprender um pouquinho com alguns personagens bíblicos, e principalmente com este jovem que eu trago aqui nesta manhã para vocês. Glória a Deus! O primeiro ponto da minha mensagem desta manhã é o seguinte: ser jovem não é desculpa para não ser fiel a Deus. José era jovem, José foi vendido e humilhado pelos seus irmãos, José foi jogado em uma cisterna, aleluia. José escutou seus irmãos comendo enquanto ele estava em uma cisterna, e um discutia com o outro se matava ele, o que queria fazer com ele. José ouviu a discussão angustiado e chorando e pedindo por misericórdia, porque os seus irmãos declaram isso lá na frente, se você ler o texto bíblico, que ele clamava por misericórdia. José passa por tudo isso. José é humilhado, é traído no Egito. Quando ele chega na casa de Potifar, aleluia, ele sendo jovem ainda, quando ele chega na casa de Potifar, a casa de Potifar passa a ser próspera, passa a ser abençoada, e ele, de ser bem tratado, não, ele é traído
traído pela mulher de Potifar, que o acusa de tentar seduzi-la. José é levado para a cadeia, para a prisão, fica 2 anos esquecido ali naquele lugar. José passa por tudo isso, por toda essa adversidade, sendo ainda jovem. Ele poderia dizer assim: eu vou desistir, eu vou deixar de ser fiel, porque Deus não está me vendo, Deus não está olhando para mim, Deus não está vendo a minha situação. Mas ele, amado, não olhou por fato de ser jovem, se ele olhou para o Deus de Israel, seu pai, e ele sabia que um dia Deus iria se levantar para dar vitória e tirar ele daquela situação, igreja. Ei, jovem, ser jovem não é desculpa para não ser fiel. Nós vivemos num tempo em que há um discurso por aí, um discurso errado, que o jovem não tem força para permanecer na igreja, que o jovem é si mesmo, sabe? É porque é jovem, por isso que às vezes cai, pega, sai da igreja, vai para a balada, vai para o mundo. Temos que entender. Deixa eu te falar uma coisa: José era jovem, e José foi lançado, foi uma cisterna, como eu acabei de dizer. José passou por adversidade, mas deixa eu te dizer uma coisa: ele nunca desistiu de adorar o Senhor. Ele não usou a sua pouca experiência na vida para olhar para trás, para desistir. Meu irmão, não desista. Não importa porque você é jovem, não liga para isso. Eu sei que você vai enfrentar muitas tentações na vida. Eu sei que na escola o jovem está estudando, sabe, na faculdade, o jovem encontra todos os dias tentações e mais tentações. Mas deixa eu te falar uma coisa: como José, permaneça fiel, porque no final você vai ver a vitória maior de Deus sobre a tua vida. Você pode exaltar o Senhor nesta noite, você pode glorificar o Deus de Israel, o Deus de José que está aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. É uma visão distorcida, que às vezes até se torna uma profecia. Essa visão distorcida que o jovem é fraco. Quem disse isso? O jovem no Senhor não é fraco, não. Quem disse que o jovem não consegue vencer ao pecado? Quem disse que o jovem não consegue lutar as batalhas da vida e vencer? Consegue sim, meus amados. É só ser fiel ao Senhor. José era jovem, Timóteo era jovem e se tornou pastor com 14 anos, já fazia a obra do Senhor. E nós temos 2 cartas que o apóstolo Paulo endereça a este jovem, e ele pastoreava a igreja do Senhor. É Davi, quando matou Golias, ele era jovem ainda. Saul era um homem já velho, cheio de experiência. Aquele jovem, alguém poderia olhar para ele e dizer: não tem experiência nenhuma, não tem experiência em batalha, não consegue. Não, ele chegou ali em nome do Senhor dos Exércitos e destruiu aquele gigante. Você é jovem, mas você tem a presença de Deus sobre a tua vida. Você é jovem, mas o Deus de Israel está com você para te dar vitória. Você é jovem, meu irmão, mas Deus está contigo nesta batalha. Então permaneça e vença o pecado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segundo ponto da minha mensagem: existem caminhos que temos que percorrer para alcançarmos as promessas de Deus. Existem caminhos. Aprenda isso aqui. Nós podemos observar nesse texto, na história deste homem, deste jovem que se tornou governador. Existem caminhos que temos que percorrer para alcançarmos as promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você preste atenção. Você tem certeza que você tem promessas de Deus? Eu quero que você comece a olhar para dentro de você. Você tem certeza, ou você está falando porque eu estou perguntando? Nós temos que ter convicção daquilo que Deus tem nas nossas vidas. Se você acha que Deus não usou ninguém para dizer que tem algo na sua vida, deixa eu te falar uma coisa: ainda que você não saiba, mas Deus já usou a própria palavra para dizer que Ele tem promessas com você. Porque esta palavra aqui tem mais de 8.000 promessas escritas para cada um que está aqui nessa igreja. Então você tem promessas de Deus nesta manhã. Glorifica Ele por isso.
Mas para alcançarmos as promessas de Deus, igreja, entenda uma coisa: nós temos que percorrer alguns caminhos. E o primeiro caminho eu coloquei aqui 4 caminhos que José percorreu e que nós temos que percorrer. O primeiro caminho, igreja, é o caminho da descredibilidade. O primeiro caminho que nós percorremos, esse é o primeiro, é o ponto inicial, é a descredibilidade. José teve um grande sonho e um grande chamado da parte do Senhor, e ele conta isso aos seus irmãos, que foi os 2 sonhos revelados a ele. Aquele sonho foi claro para Jacó, aqueles 2 sonhos foi claro para os seus irmãos. Aleluia, havia uma promessa na vida daquele jovem, havia uma promessa de Deus, e não foi o homem quem fez essa promessa, foi Deus. Mas qual foi a reação dos seus irmãos ao ouvir o sonho de José? A descredibilidade no momento que ouviu. Deixa eu te falar uma coisa: você tem chamado, tem promessa. Muitas vezes nós contamos para a nossa família, para o nosso amigo, para alguém da igreja: olha, eu tenho um sonho, Deus pôs no meu coração um projeto. A primeira coisa que nós vamos ouvir é a descredibilidade. Eu quero te dizer uma coisa: isso faz parte. Se as pessoas não acreditam em você, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus acredita em você. Os seus amigos podem não acreditar nos seus sonhos, jovem, os teus amigos podem não acreditar, a tua família pode não acreditar que você vai vencer, que você vai conseguir, que Deus tem promessa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você que tem que acreditar em você em primeiro lugar. Porque tem pessoas que dizem: eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso, Deus falou isso, mas nem ele mesmo acredita nele. Deixa eu te falar uma coisa: José acreditava, mas os seus irmãos não, o seu pai não, amados. Todos rejeitaram no primeiro momento aquela situação. Descredibilidade. Ninguém está isento em passar por este caminho. Nós temos que saber uma coisa: Deus faz promessa, mas não é fácil. Às vezes a gente pensa assim: olha, Deus fez promessa para mim, então a partir de agora tudo vai acontecer, as portas vão se abrir e vai ser um mar de bênção no primeiro momento. Não, amados, existe um caminho a percorrer. Para José chegar até ser governador do Egito, ele teve que passar pela descredibilidade, ele teve que passar pela cisterna, ele teve que passar pela humilhação, ele teve que passar, a igreja, pela cadeia, ele teve que ser moído, mas no final ele pôde cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória, você crê nisso? Você vai cantar o hino da vitória, você acredita nisso? Então toma posse nesta manhã. Primeiro caminho, descredibilidade. Segundo caminho, rejeição. O caminho da rejeição. Seus irmãos ouvem o sonho, e a outra coisa que os seus irmãos fazem é rejeitar José. Quando seus irmãos tentam matar, o que eles estão dizendo para José? Eu não quero você mais, eu não quero você como irmão, eu não quero você perto de nós, você não faz parte mais de nós, deste grupo aqui. Eu quero que você seja morto. Uma das piores coisas na vida é ser rejeitado. Mas deixa eu te falar uma coisa: se isso acontecer na sua caminhada, não se preocupe não, porque o autor da vida, ele não nos rejeita. Não se preocupe não, igreja. Muitas vezes nós somos rejeitados dentro do grupo que nós estamos. Isso aí é o caminho que você está percorrendo, aleluia, para chegar no ponto de vitória. Isso é o caminho que você vai ter que percorrer. Aquele jovem foi rejeitado pelos seus irmãos, aleluia, Jesus. O terceiro caminho, aleluia, é o caminho da traição. Nessa caminhada nós vamos com certeza ser traídos. Isso acontece por pessoas que nós temos confiança, que está do nosso lado. José, ao chegar na casa de Potifar, José abençoou aquela casa, mas foi traído pela mulher de Potifar. De que forma? Aquela mulher poderia, aleluia, aplaudir José, poderia ajudar ele. Por quê? Porque ela foi abençoada através da vida dele. Ela passou a ser próxima, a sua família passou a ser abençoada. O que ela fez? Ela criou uma situação que levou ele para a cadeia. Na nossa caminhada, a traição, há pessoas que a gente confia,
só é uma caminhada, amado. Deus está no controle de tudo isso aí, e no final você vai contemplar a vitória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto da minha mensagem, aleluia, a fidelidade de Deus. A fidelidade a Deus transforma os fracassos em vitória. Repita comigo nesta manhã, por favor. A fidelidade a Deus transforma fracasso em vitórias. Até aqui, José só viveu fracassos na sua vida. Ele viu promessas e viveu fracasso. Ele recebeu promessas e viveu anos de fracasso. Mas deixa eu te falar uma coisa: em momentos em que ele estava vivendo derrota, nós aprendemos uma coisa: ele permaneceu fiel ao Senhor, ele permaneceu adorando ao Senhor, ele permaneceu exaltando ao Senhor, ele permaneceu prostrando diante do Deus de Israel, e isso transformou todos os seus fracassos em vitória, igreja. O segredo de José era a fidelidade. O segredo da igreja para vencer e alcançar as promessas de Deus é a fidelidade. Eu posso chegar para vocês aqui e profetizar aqui milhares de promessas de Deus na sua vida. Deus pode usar a missionária, pode usar o pastor aqui e profetizar na sua vida bênção sobre medida nesta manhã. Mas se você não for fiel a Deus como José foi, pode ter certeza que você não alcança a vitória. Você se lembra que Deus tirou 2 milhões de pessoas do Egito? Você se lembra que todos tinham promessa de entrar na terra prometida? 2 milhões de pessoas estavam ali debaixo de uma promessa de ir para uma terra que manda leite e mel. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantas pessoas chegaram na terra prometida das que saíram do Egito, sem ser as que nasceram num deserto? Quantas chegaram? 2 pessoas. Josué e Caleb. Só 2 pessoas chegaram à terra prometida. E por que isso aconteceu? Porque os demais não alcançaram as promessas, porque os demais não viram as palavras de Deus se cumprir. Será que Deus mentiu? Será que Deus não é fiel? Será que Deus não é um Deus que cumpre sua palavra? Não, meus amados, é porque eles foram infiel ao Senhor, é porque eles deixaram de servir a Deus, é porque eles deixaram de glorificar o Deus de Israel. Ao contrário deste jovem, que apesar de ser jovem, ele permaneceu fiel. Seja fiel ao Senhor, independente da batalha. Este jovem estava em uma batalha. Você pensa comigo a época que este jovem estava vivendo. Pensa comigo a brutalidade dos homens daquela época. Pensa comigo um país que não tinha lei como a lei que nós conhecemos hoje. Pensa comigo um lugar onde não tinha direitos humanos, aonde que se matava com tanta facilidade. Pensa comigo um jovem ser tirado da sua terra, do meio da sua família, ser vendido por alguém que é da sua própria família, que eram os ismaelitas, e estes povos, esses grupos, vender ele para o Egito. Pensa comigo como estava a cabeça desse jovem. Pensa comigo como estava o coração, a tristeza que ele estava enfrentando. Mas deixa eu te falar uma coisa: ele não olhou para isso, amados. Simplesmente ele continuou sendo fiel a Deus. Nós estamos vivendo em um tempo de igreja que por qualquer coisa as pessoas desistem de Deus, pastor. Por qualquer coisa as pessoas olham para trás. As pessoas não querem entender que há um caminho a percorrer. As pessoas não querem entender que vitória tem preço. Vitória tem preço, jovem. Vitória tem preço, igreja, aleluia. Para você chegar lá você tem que pagar preço. Para que eu viesse a pregar nessa manhã, eu tive que pagar preço estudando a palavra do Senhor. Tudo tem um preço. Para essa irmã fazer este culto, ela pagou um preço. Você quer ter vitória? Levanta a mão nesta noite. Pague o preço da vitória. E o preço da vitória é a fidelidade. Aleluia, Jesus. Ele foi fiel, igreja. No momento em que poucas pessoas seriam fiéis, ele permaneceu ligado ao Deus de Israel, mesmo num país onde ninguém conhecia o Deus de Israel.
Deixa eu falar uma coisa, não havia igreja onde José estava. Ele não podia vir num culto de domingo como esse. Ele não podia ouvir um pastor dizendo: olha, Deus é contigo. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que José não tinha uma Bíblia para ler? Não existia Bíblia na época de José. Você sabia que não existia pregações na época de José? Você sabia que ele era fiel apenas porque ele ouviu seu pai falar do Deus de Abraão? Apenas o que ele ouviu na sua casa e ele guardou no coração. Hoje nós vivemos num tempo que tem igreja para tudo quanto é lado. Nós ouvimos pregações o tempo todo e mesmo assim as pessoas não conseguem ser fiel a Deus. Mas eu creio que você está aqui nesta manhã, você é fiel ao Senhor e Deus irá te dar vitória. Aleluia, Jesus. E para finalizar, ponto 4, José tinha confiança que os caminhos de luta que ele teve que passar foi um projeto de Deus. Eu quero finalizar lendo para vocês aqui o texto de Gênesis 45, texto de Gênesis 45 e o versículo do 7 ao 8. E quero que você olhe como este homem era tremendo. Aleluia, Jesus. Depois de tudo, quando ele encontra os seus irmãos, quando ele se apresenta aos seus irmãos, ele faz uma declaração extraordinária. Ele diz assim no versículo 7 do 45: Deus me enviou diante de vós para vos conservar a vossa sucessão na terra e para vos prosperar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me impôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. José sabia que ele foi para a caverna, não foi simplesmente porque os seus irmãos o jogaram ali, mas ali foi um projeto de Deus para que ele chegasse até o Egito para salvar a sua família. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você não esteja entendendo o momento que você está passando, mas isso aí é Deus te preparando para uma grande vitória. Você crê nisso? Exalte ao Senhor nesta hora. Você sabe porque ele foi fiel, porque ele tinha intimidade com Deus e ele sabia que o que ele estava passando era projeto do Senhor. Ele não estava com medo da cisterna, ele não estava com medo da escravidão, ele não estava com medo da cadeia. Ele simplesmente continuava lembrando: Deus me falou que todos se curvaria a mim, Deus me falou em sonho que todos se curvaria a mim. Então eu creio nas promessas de Deus. Ele se manteve fiel às promessas do Senhor. Ei, igreja, as lutas que nós passamos, as adversidades, as traições, o caminho de lutas e de pedradas, deixa eu te falar uma coisa, é projeto de Deus para que a gente possa crescer, desenvolver e aprender mais do Senhor e alcançar a vitória e cantar no final o hino da vitória. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero finalizar minha mensagem, já estou terminando, convidando Stephanie para juntos, quero colocar vocês para se colocar de pé, louvar a Deus, um hino muito conhecido. Minha irmã de, como é que é, filha? Maria Massal, deixa. Glória a Deus. Todos nós vamos louvar este hino. E eu estou finalizando a minha mensagem. Aleluia, Jesus. Como eu não sou levita, eu tenho que convidá-las para louvar. Glória a Deus. Não sei louvar, não tenho dom de louvar. Nós louvamos porque somos servos, mas aleluia, Jesus. Quero que você feche seus olhos nesse hino. Eu quero que você adore. Você que conhece, adore o máximo que você puder nesse momento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a ser fiel. Nos ajuda a entender os caminhos que passamos e que enfrentamos, Senhor. Aleluia, Jesus.